Agora vamos dar início à segunda parte desse episódio e eu vou passar a palavra para o Daniel Ribeiro comentar, perguntar alguma coisa para os nossos convidados, convidada e convidado. Primeiro, obrigado, né, pelo convite em participar. E hoje no colóquio a gente já ouviu um pouco sobre isso, né, sobre o Bruno falando sobre a presença dele como indígena na universidade e por séculos de história da universidade o indígena só entrou como objeto de estudo, né? Mas tem um fenômeno recente que é um fenômeno que vai acontecendo aos poucos, que os indígenas vão se aproximando como estudantes e como pesquisadores e como professores também, né, que é o seu caso. E, de certa forma, a universidade ela é organizada sobre essa cisão, né, entre a natureza e a cultura, né? Mas a presença indígena, eu acredito que ela precisa transformar isso para conseguir sobreviver na universidade. Então, eu queria ouvir um pouco do Bruno sobre como é a experiência dele, né, com a instituição, a universidade, se você sente que a universidade se move para trabalhar essa presença indígena, a sua especificamente, e a Suzana, como que ela sente isso no México, né, na história dela, assim, como ela presencia isso no México. Então, Eu vou necessitar que me la digas de novo. Sim. Então, essa pergunta é uma pergunta interessante. Acho que vale a pena de poder pensar sobre ela. Eu acho assim, a presença indígena na universidade, antes das docências, né? Eu acho que ela já provoca a universidade, né? Ela já incomoda a universidade. Seja assim, a partir de um bom olhar, né? Porque quando eu falo provoca, a universidade também se movimenta para esse acolhimento, né? E esse acolhimento também, no meu entendimento, ele significa você deslocar também as suas peças, né? Desde a leitura até o comportamento do professor em relação a você, né? Só um motivo, né? Nós vivemos num país que é preconceituoso e é racista, né? Só isso, né? Então, a escola, a sala precisa se movimentar, ela fica incomodada com isso, então ela se movimenta para isso, né? Mesmo ela não te reconhecendo assim, como se fosse uma pessoa diferente, né? Mas ela se movimenta. Acho que esse é um movimento importante que acontece desde as entradas dos estudantes nas graduações, né? Então, acho que é importante isso, que são outros sujeitos, são outra forma de perceber o mundo, né? E são outros sujeitos constituídos, né, de outros ensinamentos. Então, a sala se movimenta para isso. Na minha época de graduação, por exemplo, assim, eu era tido como uma pessoa que não tinha capacidade de fazer uma leitura, né? Então, esse movimento de que eu não tinha essa capacidade, ele movimenta uma coisa muito, muito paternalista, né? O professor tem que estar querendo conduzir você para que você... Esse movimento, ele é muito... ele prejudica, né? Porque ele te coloca numa situação de inferioridade, né? Então, ela vai acontecendo nesse processo. Então, todo esse caminho, né, da universidade, de chegar à universidade, né, precisa compreender esse movimento. Mas são movimentos em períodos diferentes, né? Quando se faz um movimento para entrar na graduação, né, nos anos 90, né, tem uma necessidade muito presente, que é dos próprios indígenas compreender o que está acontecendo com a chamada Constituição de 88. Né? Tem direitos garantidos ali que eu não sei o que é,
né? Então, os indígenas vão para essas compreensões. Nós que vamos para a universidade, tem uma necessidade. Um segundo movimento, quando a gente vai, né, para as pós, né, para os programas, é um outro movimento muito interessante, que é você poder falar do teu povo para a academia. Você se apresenta como indígena e apresenta teu povo. Né? Isso é muito interessante, porque aí não é um branco pesquisador falando sobre o indígena, é o indígena colocando nessa posição. É muito interessante isso. E isso causa outro incômodo, né? Que é você poder estar questionando pesquisas anteriores sobre você, né? Isso incomoda os pesquisadores dentro da universidade. Muito na antropologia, cara. Muito na antropologia. Isso é muito demarcado, assim, né? Até que essa universidade, a antropologia, ela vai compreendendo esse movimento. Então, isso ele não é dado na primeira hora, ele precisa se movimentar e compreender esse processo. Então, esse é um segundo movimento, onde a gente faz nossas pesquisas e apresenta ao povo, né, para a universidade. Isso faz com que a universidade se movimente, né, para buscar outras compreensões teóricas, né? No meu caso, né, eu sou muito feliz de poder ver assim a faculdade onde eu estou. Aos poucos ela vai virando as costas, né? Ela está de frente para a Europa e ela vai virando as costas para a Europa. Ela vai buscando outras compreensões, outras leituras, outros autores que estão no nosso continente, estão aqui na América, estão aqui no Brasil. Né? Então ela vai fazendo esse movimento. Então e isso é muito gostoso de ver isso. Né? E aí quando eu chego a ser professor, né, é outra coisa. Aí tem outras resistências, né? Porque tem a resistência do professor não indígena que não quer te reconhecer como um professor. Ele tem essa resistência. Né? Tem essa resistência de achar que você não tem essa capacidade de ser professor, mesmo sendo teu colega. Você sempre está colocado em dúvida. Né? Sempre tem uma interrogação ali. Tem sempre uma exclamação ali. E a gente, aí os indígenas são muito, os indígenas, os indígenas são muito inteligentes, né? Os indígenas são inteligentes. Eles percebem esses movimentos e vão achando jeito, né? As frestas onde eles vão podendo caminhar com isso, né? E aí eu sempre digo assim que eu sou uma pessoa muito feliz de ser professor dentro da Faculdade de Educação da URGS, né? Porque quando eu entro na graduação, no pós-graduação, eu faço esse movimento e eu sou feliz, né, porque hoje eu trabalho com autores indígenas. Né, autores indígenas. Né, onde a leitura complementar tem o não indígena lá. Né, tá lá, né, tá lá também. Mas ele é complementar. Né, então tem uma inversão disso. Né? E quando você vai para uma reunião de departamento, onde você se coloca como professor, a partir das tuas leituras, que tuas leituras estão viradas de costa para o centro do conhecimento, que é a Europa, nossa, isso é muito gostoso, isso é muito gostoso, né? Você sentir isso, né? Você sentir isso, você não precisa fazer nada, né? Você pode ficar simplesmente quieto, mas você sente esse movimento, né? E você vai trazendo uma galera junto. Tem colegas que se movimentam. Na Faculdade de Educação hoje, por exemplo, nós temos muitas leituras indígenas e afros, né? Tem muita produção afro dentro das espalhada pelo Brasil, né? Antes nós líamos as produções afro produzidas, né, a partir da Europa. Hoje a gente lê produções afro a partir da América, a partir do Brasil, sabe?
Então a faculdade ela se movimenta, a universidade se movimenta. Pode ser que a gente não perceba isso, né? Não está escancarado isso. Mas para mim que vivo essa função de professor na universidade toda semana, né? Todo contato, né? Toda essa relação vai se construindo, né? Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, né? Saber onde é que tu está pisando, com quem tu está conversando, porque a universidade é um espaço de disputa, né? De disputa e de muita vaidade, sabe? Então, e os indígenas são muito interessantes. Eu gosto de ser indígena. Indígenas, eles acreditam em tudo, né? Eles não maliciam, né? Você está sempre o tempo inteiro ali maliciando com ele, mas ele não malicia, ele acredita em você. Ele acredita no que você diz para ele, né? Ele acredita nisso. Então, essa relação eu consigo construir muito bem dentro da universidade. Eu sei com quem eu posso contar, eu sei com quem eu posso conversar, sei com quem eu posso dizer certa coisa, sei para quem eu não posso dizer. Eu sei quem que eu tenho que cortar os egos, eu sei muito bem disso. Eu sei como é que essa vaidade funciona. Então, a pior coisa que se tem, né, é você gerenciar a vaidade. É a pior coisa. E a universidade é cheia de vaidade. É cheia, né? E a gente sobrevive bem tranquilo, assim. Tu faz parceria com os colegas de trabalho, que são os alunos, faz parceria. Isso incomoda, né? As pessoas se incomodam quando eu chego numa faculdade, meus alunos saem correndo, né? Ô, professor, tudo bem? A gente vai conversando, e eu já sento ali no chão com ele, já fica ali. Aí tem professores, eles ficam incomodados com isso, né? Como que pode? Como que o indígena chega e vai fazendo essas relações, né? Então, mas eu sou feliz por isso, né? Sou feliz por toda essa construção. E eu acho assim, futuramente, né? A gente vai conseguir, assim, né? Tá trazendo isso de forma mais clara, né? Eu acho que com mais peso, né? Os colegas vão compreendendo esse movimento. É que nem eu falei, os indígenas recorrem à universidade em 78, né? Recorrem à universidade como um espaço para construir suas políticas públicas. É a universidade, né? E ali era muito pouquinhos, os parceiros dentro das universidades eram muito poucos, era para contar nos dedos, né? Hoje tem mais, né? Tem bastante, então você vai fazendo isso. E esse é um movimento que eu acho que é possível e vai acontecer cada vez mais, né? E cada vez mais nós vamos ter mais indígenas na universidade. Os indígenas estão se preparando muito bem para passar nos concursos. Estão fazendo concurso pelo Brasil lá fora e estão passando, né? Estão passando. Esse movimento é uma coisa boa, né? Eu falo assim para minha mãe, né? Eu tenho minha mãe ainda. Eu disse, nunca, né, a gente imaginava que eu lá daquela comunidade indígena ia estar sendo professor da universidade, né? Então, essa nossa presença na universidade também traz esse sonho desses outros estudantes, né? Então, acho que é importante a gente poder pensar, né? Essa é uma coisa boa, estou falando de coisa boa, dessa coisa importante, desse movimento que vai se acontecendo. Bien, la presencia indígena en las instituciones de educación superior en México tiene muchos matices. No hay una política afirmativa como en Brasil con relación a, digamos que las instituciones no tienen una obligatoriedad para contratar profesores, profesoras indígenas o para aceptar estudiantes. Sin embargo, desde siempre, muchos profesores, estudiantes que se han integrado a la vida de la educación superior tienen una procedencia indígena, de comunidades. Eso tiene diferentes maneras de verse. Por un lado,
abre la posibilidad de que cualquier persona entre libremente a la carrera que sea, a estudiar, sin categorizarse a sí misma si no quiere hacerlo, ¿no? Pero también invisibiliza la diversidad cultural, social, lingüística en la población de las instituciones de la educación superior. Y entonces pareciera muchas veces que no hay estudiantes, que no hay profesoras, profesores que tienen una procedencia indígena en la educación superior. Y eso sí es una pérdida, digamos, en la formación, ¿no?, de los propios estudiantes, del propio profesorado. Ahora, hay algunos programas en México que sí están institucionalizados, ¿no?, en los que se da un presupuesto. Por ejemplo, hay un programa que hace un proceso de selección de aspirantes a la educación superior para ingresar a estudiar posgrados, maestría y doctorado. Y ellos llenan un cuestionario, presentan los motivos por los cuales quieren estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, en el campo que sea, cualquier área. Y de acuerdo a esos motivos e intereses, si aprueban, si son aceptados por el programa les da un financiamiento, y eso es algo que está muy bien, porque ellos pueden comprar una computadora, comprar libros, por ejemplo, trasladarse, si viven lejos de la universidad, les pagan el pasaje aéreo para llegar a la universidad. Durante el periodo que están estudiando, les dan algunos apoyos para tener materiales. Si tienen que pagar colegiatura, les pagan. Y cuando terminan el programa, les paga la impresión de las tesis, los costos de titulación, el viaje de regreso a su casa, o cuando es el examen de defensa, van con un financiamiento. Eso es algo muy bueno porque muchas veces los estudiantes no tienen, o sea, es un vuelo caro, vivir en las ciudades es caro, es muy costoso, y una política sin financiamiento pues es un poco de papel nada más, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es un buen programa, pero es un programa en el que no entra demasiada gente, ¿no? Digamos, quizás sería bueno que hubiera mayor difusión, no todos lo conocen. Ahora, creo que cuando los estudiantes abiertamente se reconocen como pertenecientes a un pueblo indígena en la universidad, o al menos en el posgrado, por ejemplo, donde yo trabajo, descolocan totalmente la dinámica, descolocan la percepción de los compañeros y también de otros profesores. La experiencia más reciente que yo tengo es precisamente de Juana, que estudió la maestría de investigaciones educativas, en un grupo donde todos los compañeros, eran mestizos de la ciudad, de diferentes ciudades. Nadie estaba trabajando temas indígenas, y ella, cuando se presentó el primer día, se presentó hablando celtal y nadie entendía nada, pero ella dijo, no me importa, yo voy a hablar mi lengua aquí. Siempre lo hacía, lo hizo todo el tiempo. Y para los compañeros, para los estudiantes, cuando evaluábamos sus trabajos, decían, me impacta demasiado tener una compañera que es indígena, está estudiando el posgrado conmigo, y yo ni siquiera sabía que existía esa lengua, no sabía que existía ese pueblo. Algunos hacían reflexiones como más de tipo afectivo, como diciendo, bueno, no nos podemos comunicar con ella, y de pronto es complicado porque ella es bilingüe, habla perfectamente español, pero usa su lengua como una posición también, ¿no? Una posición política. Entonces, para los estudiantes de la maestría fue como una experiencia fuerte. A mí me pareció que fue como algo que les descolocó, digamos, su lugar epistemológico de confort, ¿no?
Como que eso se incomodaron quizás, se sorprendieron y creo que también aprendieron algunas cosas. Pero me parece que las instituciones están todavía estructuralmente en un proceso en muchos procesos más bien, de trabajo, de pensar cómo usar, integrar las lenguas y en qué. Por ejemplo, en la tesis de Juana, ella hizo su carátula, su tesis bilingüe, la carátula y los subtítulos, y cuando la presentó oficialmente, la institución nos dijo, no puede ser bilingüe, tiene que estar en español, porque acá las tesis van en español. Después te das cuenta que hay tesis en inglés, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Al final hubo una negociación y la tesis quedó con una carátula en español y con una carátula en celtal y con un índice bilingüe, y eso fue lo que logramos. Y parece muy poquito, pero es un avance grande en una institución en la que el inglés, por ejemplo, es una lengua que es permitida, pero no las lenguas originarias del país. Hay otras instituciones, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional, que recibe muchos estudiantes, ahí sí explícitamente indígenas, porque tienen una licenciatura de educación indígena y llegan muchos estudiantes de distintas comunidades, y ellos llegan a formarse como profesores de educación indígena. Ahí ellos, por ejemplo, tienen otras condiciones institucionales y sí generan tesis en la lengua, bilingües totalmente, porque tienen que ser bilingües ahí, digamos, para que las puedan leer también sus tutores, en fin. Entonces no hay una uniformidad en los procesos institucionales, ¿no? Y por otro lado, creo que no hay tampoco una uniformidad en cómo se vive en las situaciones específicas, ¿no? Porque la presencia de los estudiantes, de los profesores, profesoras indígenas en la educación superior, creo que tendría distintas escalas. Por un lado, lo que compete a las instituciones de educación superior, y por otro lado, lo que tiene que ver con esta relación que se construye en el día a día, en el cotidiano, con las compañeras, con los profesores que están en el posgrado, cómo construyen, ¿no? Cómo descolocan. Y ahí, pues creo que todavía, al menos en mi país, nos falta mirar un poco más, ¿no? Hay algunos estudios interesantes, pero creo que nos sigue faltando porque el problema es complejo. ¿Cómo nos interpela la presencia de estudiantes y de profesores? Esa es otra cuestión. Hay muchos profesores en primaria, por ejemplo, en educación superior, que platicas y de pronto dicen, claro, mi familia, bueno, mis padres hablaban maya, náhuatl, zapoteco, en fin, una de las tantas lenguas. Yo crecí en una comunidad, pero de pronto justo la presión de lo laboral, de lo económico, esta como corriente, digamos, de la vida urbana moderna, ¿no? Pues de pronto dicen, bueno, pero no me sirve, entonces pues no lo uso, ¿no? A final de cuentas yo trabajo aquí y soy ingeniero, no sé, salvo las carreras de antropología, profesorado, lingüística, que dan como más posibilidad de hacer explícita la pertenencia a un pueblo indígena. Es difícil que los profesores se reconozcan, ¿no? como indígenas, aunque lo sean, aunque tengan esa historia. Y pues yo pensaría que quizás una manera de comenzar a indagar en eso es precisamente pensar en las historias, en las pequeñas historias no contadas
de las personas que cursan la educación superior y que han ido construyendo profesiones, ¿no? Que se han nutrido de su experiencia comunitaria y lo llevan a lo profesional, y que son historias que no conocemos, ¿no? Entonces, creo que esa perspectiva histórica nos hace falta para poder entender por qué en este momento no hay esa cosa explícita, clara, ¿no? Solamente en el marco de programas, en el marco de ciertas necesidades. Por ejemplo, sí, los estudiantes que quieren ingresar para estudiar el profesorado indígena tienen que mostrar que son hablantes, que pertenecen, muestran cartas de la comunidad donde dice esta persona pertenece a la comunidad tal, su familia, en fin. Pero no de otra manera, no en arquitectura, no en física, no en ingeniería, ¿no? O sea, como que pareciera como que está separado totalmente, y creo que ahí pues todavía es una tarea bien pendiente, porque sí implica otra manera de entender. Cuando los estudiantes así monolingües en español se sientan con una persona al lado, un compañero de banca que habla una lengua distinta, que pertenece a una comunidad, que llega con un atuendo propio de la comunidad, pues no saben qué hacer, ¿no? Es como, ¿y ahora y qué? Y le tengo que hablar, porque además en el ámbito universitario estamos como pares, ¿no? Y por ejemplo, en el Departamento de Investigaciones Educativas propiciamos eso, estamos como pares, somos pares aquí, ustedes como compañeros, como estudiantes, como profesores, estamos construyendo un diálogo académico. Entonces, no te puedes comportar con tu compañera que es hablante, que es abiertamente de un pueblo originario, no la puedes discriminar. Pero entonces, ¿qué hago, no? Creo que a veces eso descoloca, para bien incluso, nos mete en problemas, ¿no? Creo que como comunidad universitaria, académica, puede que meta en problemas a la comunidad, pero es un problema necesario. O sea, un problema me refiero a que genera tensión, pero que está bien, porque a final de cuentas la vida es así. O sea, nosotros vamos por la calle y la persona que está sentado conmigo al lado del bus, en la calle, caminando, comprando, puede que yo misma, ¿no? O sea, si indago mi historia, bueno, mis abuelos, o sea, nuestras historias están muy mixturizadas, muy mezcladas, ¿no? Con esta diversidad que compone la población mexicana. Porque en la población mexicana ha habido una mezcla muy importante, ¿no? Y la idea de lo indígena a veces es demasiado esencializante. Los indígenas están en un lugar, son con esta característica, hablan así, se visten así, como si fueran una entidad terminada, cerrada, homogénea. Y en realidad es que ciertamente hay algunas y muchas características de identidad y de posicionamiento social, identitario, político, que las personas sostienen, pero en la historia, digamos, de la sociedad mexicana ha habido muchísima mezcla, ¿no? Entonces todos en alguna raíz, en alguna historia, de pronto tenemos un abuelo, a veces ni siquiera tan lejano, un padre, una madre que venía de una comunidad, dejó de hablar la lengua, se fue a la ciudad. Entonces, creo que la presencia de estudiantes y profesores que sean indígenas en las universidades o sea, la presencia explícita podría ayudar a visibilizar más eso y no sentir que estamos como en otro mundo, ¿no? Y quitar la esencialización de la noción de lo indígena, me parece. Ay, no sé si contesté. Agora, nesse momento do podcast, a gente tem uma pergunta, um pedido para vocês. Então, a gente quer que vocês cantem alguma coisa.
Bueno, es un pedido muy... yo estoy aprendiendo un poco de Tzeltal, pero no estoy en condiciones de cantar en Tzeltal porque solo estoy aprendiendo algunas palabras. Pero sé hablar indonesio. Puedo cantarles una pequeña canción que no sé si me salga bien porque tiene mucho que no la canto y no la recuerdo bien, pero se trata de una salamandra que está trepando en la pared y está mirando un mosquito que vuela y de pronto lo come. Y ya, es una canción infantil en indonesio que la aprendí en la isla de Java y me la enseñó la casera con la que yo vivía, que me enseñó a hablar indonesio y me tuve mucha paciencia porque me hablaba con señas y me enseñaba canciones y esa canción me la enseñó ahí en el patio de su casa. A ver, espero recordarla porque no estoy muy segura y si no la borran. A ver, es chichak chichak didinging, siap siap merayang, ada seekor nyamuk, hap, aku lulakan, creo. Algo así. Qué lindo. Ok, bueno. Creo que me equivoqué en la última parte, pero... Já está. Já. A última pergunta, na verdade vamos juntar as duas últimas, né? Tem muito a ver com algumas inquietações que esses pensadores, pensadoras indígenas têm nos trazido nas leituras do Ailton Krenak, né? Sônia Benites, Guarani, quem mais? Glicéria Tupinambá, Davi Copenaua, Yasnia Helena Dias, Gil, né? Gil, que é da Serra Michi, né? Que vão nos apontar, né? Como o Bruno fez também, vocês dois trouxeram essa força colonial da escola, né? Que é a nossa história, né? A escola chega aqui, essa instituição, no processo colonial. E essa habilidade indígena de transformar essa ferramenta colonial numa ferramenta de fortalecimento. Então, essa pergunta é quais são as tensões? Ela é muito ampla, mas vocês respondam da maneira que vocês acharem que possa complementar o que vocês já falaram até então. As tensões, as fricções e as alianças que existem entre a educação escolar e a educação dos povos indígenas. Essas duas palavras, fricções e alianças, a gente traz do Ailton Krenak, que vai dizer da importância dessas fricções para gerar algo novo e as alianças, né, políticas e que esses dois mundos possam fazer. E aí trazendo essa discussão sobre o território, né, e a importância da educação no território e com o território para os povos indígenas. Será que é possível a gente transformar a nossa educação numa educação no e com o território? Sim. Eu acho que essa é uma pergunta bem... eu acho que ela é simples. Não vejo dificuldade. A dificuldade talvez ela apareça quando a gente não se descola desse modelo de escola, né? Talvez ali tenha uma... Mas a gente estuda bastante, né? Quando a gente estuda principalmente a decolonialidade, né? Eu acho que... e quando eu falo, né, dos outros espaços, né? Outros espaços educativos, e esses outros espaços educativos, eles precisam fazer parte dos ensinamentos da escola, né? Então, você tem os outros espaços e a escola também, ele tem que estar nessa mesma condição, né, de educar, né? Então eu vejo assim que os povos indígenas, o povo Caingangue, ele tem muito conhecimento, né? Que ele está deslocado do ensinamento da escola, né? Agora tem conhecimento que não precisa vir para a escola, né?
Tem conhecimento que não cabe na escola. Mas tem conhecimentos que são importantes. Por exemplo, quando trabalhava na escola, a gente tinha uma colega que ela é da biologia, né? Ela é da biologia. E ela trabalhava a biologia, toda a ideia de categorias, né? As ideias a partir dos mitos de origem, né? Eu acho que quando ela trabalhava a partir das origens, do mito de origem Caingangue, ela trazia para dentro da escola essa narrativa, né, desse mito, que muitas vezes ele estava sendo esquecido, né? Então, a escola é um espaço para revitalizar isso, mas ao mesmo tempo mostra que essas narrativas de mito de hoje tem muito conhecimento e tem muita sabedoria que precisa sim aí vir para um diálogo, né, para o campo da interculturalidade, né, que eu tratava lá, né, que não era mais, acho que não é mais uma questão da interculturalidade, mas de uma epistemologia intercultural, né? Porque ainda a gente tem na escola a ideia de que a gente precisa trabalhar a interdisciplinariedade, né? E a interdisciplinariedade, ela continua disciplinando e não construindo. Então, são algumas palavras que precisam ser rompidas pela escola, né? Quando você rompe o que é disciplina, o que é interdisciplinaridade, e traz para o campo dessa escola a ideia da epistemologia intercultural, você consegue trazer esses conhecimentos, né, que são muito importantes para os povos indígenas, e ao mesmo tempo você trazer os outros conhecimentos que também são importantes. Os conhecimentos todos eles são importantes. Então você consegue não fazer a fricção, mas você fazer com que elas dialoguem entre si e produzam esse conhecimento, né? Porque enquanto ela faz a fricção, ela tá se estranhando, né? Ela está se estranhando, ela não pode se estranhar. Ela não pode ter estranhamento. Ela tem que ter uma compreensão e um entendimento de que se pode construir um novo conhecimento a partir disso. Acho que esse é o caminho, né? E aí é importante o território, né? Se você não tem o território enquanto um espaço de produção de cultura, né? Produção e reprodução dessas culturas, você não consegue fazer isso. Se nós pegarmos uma escola indígena que está no meio urbano, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de fazer isso. Ela vai trazer conhecimento, vai trazer algumas coisas, mas ela não consegue fazer com que isso se sustente. Mas quando tu tem o teu território, você sustenta isso, né? Porque teus conhecimentos, né, teus saberes, tua ciência, tuas tecnologias estão no território. E é essa relação que precisa ser construída, mas não numa relação de estranhamento, mas numa relação de equilíbrio entre os saberes. Aí nós podemos discutir, Gershi Bani vai discutir isso, a própria Célia Chakra vai discutir isso, e eu escrevo sobre isso. Então tem muita literatura para a gente poder compreender aquilo que a gente discute na universidade, que é uma escola decolonial, né? Ela está nas escolas indígenas. As escolas indígenas são importantes para construir esse novo jeito de fazer educação fora desses quadrados, né? Então, para me terminar minha fala, só para dar um exemplo disso, né? Quando eu estava construindo minha tese, a gente construiu um calendário Caingangue, onde a comunidade toda participou na construção dele, né? E é engraçado que a gente não usou o espaço da sala de aula para construir isso. A gente usou o espaço de uma igreja, né? E a igreja serviu como sala de aula, né, para a construção de um documento tão importante que é um calendário do povo indígena. E os alunos tinham domínio disso, né? Porque eles construíram junto com os velhos. Eles tinham domínio.
E quando chegava a determinada época, eles diziam para mim, professor, hoje nós temos que ir para o mato. Nós tínhamos, a escola tinha próximo dela um mato muito grande não, grande para nós lá, né? Aí eles disseram, professor, hoje é dia de nós ir para o mato, porque olha aqui no nosso calendário o que está acontecendo no nosso calendário. Nós olhávamos o calendário, então vamos para o mato, né? A gente ia para o mato. A escola precisa compreender esse movimento, né? E ela tinha muita dificuldade em compreender, porque as aulas estavam divididas por disciplina, né? E cada disciplina tem um tempo, né? No máximo 1 hora. Então, uma ida para o mato significava você ficar 4 horas, 5 horas no mato, e isso significava que essa outra professora ou esse outro professor deixou de fazer suas aulas. Isso cria conflito, né? Então, a escola precisa se movimentar a partir desses saberes que os indígenas têm, né? E esse está no território. Sem o território, eles não conseguem fazer isso. E a primeira, quando os indígenas falam de território, eles estão falando de uma reprodução cultural, né? Das suas ciências, das suas tecnologias. Acho que é importante. E a escola precisa estar nesse espaço, não como a única de fazer isso, mas como um lugarzinho a mais, nem que seja um lugar para o aluno comer a merenda, né? Mas ela já fez a parte dela, né? Nesse sentido. Então, nós podíamos pensar a escola, né? Tudo um modelo, desconstruir tudo ela e propor outro jeito de fazer escola, né? Mas tem que ter isso. Bueno, pensando en las fricciones, en la fricción primero, creo que es frecuente que la idea de la escuela se enfoque en demasiadas cosas, ¿no? Como si la escuela fuera a resolver toda la vida social. El conocimiento, la crianza, los buenos modales, la carrera, el futuro profesional de las infancias. Se cargan demasiadas cosas a la escuela como institución. Y creo que ahí hay una fricción justo porque los propios estados nacionales, a mí me parece que en México, y quizás aquí también, no lo sé, ustedes lo sabrán mejor que yo, se espera que la escuela resuelva demasiadas cosas. Y eso genera fricciones en muchos sentidos, con las familias, con el cuerpo de profesores y profesoras que se hacen cargo de los grupos y los resultados que tienen. Y yo creo que ahí siempre también creo que hay que mirar históricamente. Sí creo que la perspectiva histórica nos ayuda mucho a saber para qué los pueblos indígenas han reclamado escuela en sus comunidades. Porque al menos en México ha pasado que la mayoría de las escuelas que están en una comunidad están ahí porque el pueblo lo reclamó, lo construyó. Muchas veces la comunidad cedió el terreno, construyó el edificio, puso el material, la mano de obra. Los padres se encargan de construir y de vigilar que las profesoras, los profesores hagan su trabajo con los niños constantemente. ¿Por qué y para qué ha interesado eso? Creo que es importante mirarlo para poder entender cómo se desarrollan esas fricciones históricamente y en el tiempo presente. ¿Qué se demanda? ¿Qué se espera de la institución como escuela? Como espacio. Ahí entra esa noción de la escuela como el espacio cerrado, ahí como cristalizado, ¿no? En el espacio. Pero pensando en las alianzas, la escuela es un territorio físico y simbólico mucho más amplio. Porque a final de cuentas, la vida escolar institucional se construye en muchos sentidos, desde el calendario que las propias familias y comunidades establecen para
que los niños vayan a las escuelas. Por ejemplo, en muchos lugares coincide con, las vacaciones tienen que coincidir con un periodo de cosecha, con un periodo de siembra, con un horario de salida, porque hay una actividad comunitaria específica. Entonces, ahí se ensancha, ¿no? Se amplía el territorio y la idea de la escuela. En el camino, en el tránsito de recorrer una distancia para llegar, lo que ocurre en ese trayecto, los encuentros que las personas, los niños, las niñas tienen cuando van en camino a la escuela, está lleno de aprendizajes también ese espacio, lleno de relaciones con las personas, con los vecinos, con los animales, ¿no? Pasar por lugares donde hay un animal que me da miedo o que me gusta. Todas esas cosas construyen la experiencia escolar y construyen la vivencia del territorio de la escuela amplio. Y luego lo que pasa con todo lo que implica las tareas escolares y la preparación escolar fuera de la institución, por ejemplo, en las casas o cuando las infancias hacen actividades y van a preguntar a los ancianos de la comunidad o van a preguntar a los artesanos, a los chamanes, a los curanderos, a los médicos tradicionales, algunas cosas. Ahí también hay como esa ampliación de la escuela como un territorio vivenciado, ¿no? Como un espacio vivido, practicado, que es mucho más amplio que el plantel, que el edificio. Y ahí creo que surgen las alianzas, las posibles alianzas de la escuela con otros espacios y con otros actores que no son solamente las y los profesores. Las y los profesores, a mí me parece que son personas a las que tenemos que ver con mucho respeto porque hacen un trabajo verdaderamente ejemplar, porque enfrentan y reciben toda esa carga que toda la sociedad y que todo el Estado pone sobre ellos y les carga toda la responsabilidad. Tienes que educarlos, tienes que darles buenos modales, enseñanza, aprender a leer y escribir, todo tipo de conocimientos y, en fin, ¿no? Los profesores tienen demasiado peso sobre sus hombros. Y a veces se les demanda demasiada tarea administrativa, hacer informes, preparar ceremonias cívicas, festivales, graduaciones, exámenes, boletas, evaluación, cortar el pelo de los niños, revisarle las uñas, el uniforme, todo eso. O sea, parecen cosas tan pequeñas, pero un profesor hace demasiadas cosas en un solo día. Entonces, creo que su trabajo es muy importante. Y son unos actores, pero son actores que cuando logran establecer esas alianzas con actores de otros espacios, con los padres, con las autoridades comunitarias, con otras instituciones sociales que no forman parte de ese plantel, pero que sí forman parte de los procesos educativos de construcción del conocimiento de las infancias, ensanchan, ¿no? Amplían esa posibilidad. Yo creo que ahí están las posibilidades de transformar, por un lado, lo comunitario, y no solamente en las comunidades. Creo que la educación en general, la educación en las escuelas no indígenas, tendría que considerar la educación intercultural. O sea, creo que las políticas interculturales deben estar dirigidas primero hacia quienes no somos indígenas y no crecemos haciendo ese diálogo y dándonos cuenta de que el espacio escolar va más allá del plantel, sino que tiene que ver con el camino, con lo que hago en la casa, con la escuela, con todas las personas, los espacios en donde nos relacionamos y aprendemos. Y yo pensaría que tendríamos que considerar justamente en las escuelas, algo que sería transformador, sería llevar a las escuelas mestizas, monolingües, una perspectiva que
deconstruya la noción racista, discriminadora de los pueblos indígenas, de los pueblos negros. En el caso de México también hay población negra, no tanta, pero bueno, últimamente ha incrementado con la migración internacional. Y necesitamos mirar eso todavía, ¿no? Creo que eso tendría que transformarse, y ahí me parece que está esa potencialidad. Tenemos un camino largo por recorrer. Obrigado. E agora, a gente finaliza o podcast com uma abertura, que é: o microfone é seu. E vocês, cada um de nós, pode falar o que quiser. Um desabafo, uma indicação, enfim, algo que venha, que esteja pulsando na própria vida e que você quer partilhar. Eu posso iniciar. Eu queria agradecer o convite do Venceslau, essa experiência que também é nova para mim. Agradecer a fala de cada um de vocês, a esperança que vem da fala de cada um de vocês. Para mim, especialmente, ficou essa sensação de esperança, de quanto, né, que a gente tem para criar nesse caminho lá. E para expressar meu agradecimento, eu queria cantar uma música. Venceslau falou que também poderíamos cantar, e eu me lembrei de uma canção que eu aprendi com o povo Cariri Chocó, com o qual eu trabalho há um tempo. E é uma canção que, segundo eles, é muito antiga, né? Que é assim: Heia, heia, ha, heia, heia, ha, ah, heia, heia, hei, heia, hei, hei, heia, ha, ah, heia, heia, hei, heia, hei, hei, heia, ha. Muito obrigada. Só gostei de ouvir uma coisa que o Bruno disse, que ficou reverberando em mim, sobre o céu, né? O outro, quando a gente se refere ao outro, na língua dele, o outro, você diz o céu, né? A pessoa é o seu céu. E eu fiquei pensando nessa história que se diz muito entre nós brancos, né? De que o inferno são os outros, né? Que eu gostei de ficar pensando nessa outra perspectiva mesmo, né? Em vez da gente pensar o outro como aquele que nos desloca de uma forma ruim, né? Que tudo isso que foi dito hoje me faz pensar que o deslocamento que o outro, que o diferente, que pode nos trazer é algo que nos coloca em comum, né? Sob o mesmo céu, talvez, construindo juntos. Então, achei que foi algo que me tocou, assim, que me pareceu bonito, assim, de lembrar no finalzinho agora. Obrigado. Bueno, yo quiero agradecer mucho la invitación, el espacio de apertura, de comunicación, de diálogo en dos lenguas que se parecen y al mismo tiempo no. Y creo que eso es algo muy enriquecedor. Creo que es la necesidad de espacios como estos, de diálogo, en donde hacemos un esfuerzo por entendernos, lo que debería reproducirse, que está bueno provocar, reproducir en las prácticas cotidianas que tenemos en cualquier espacio. El esfuerzo por entender al otro, y a veces saber que no entendemos todo y no pasa nada, ¿no? Que si no entendí, bueno, no hay un problema, ¿no? Puede estar todo bien de todas maneras. Y es parte de la convivencia plural, de la convivencia que construye. Y agradezco mucho este espacio y esta invitación. Gracias. Obrigada. Eu também queria, então, agradecer o convite, né?
Falar da importância do trabalho, né? De mostrar essa outra forma de pensar a educação. E o povo caingangue, ele é um povo que, não só os caingangues, os indígenas, né? Eles têm como princípios, né, a reciprocidade. Né? E é isso que move o povo indígena, isso que move o caingangue. O outro, para nós, é aquele que nos ensina. O outro nos aproxima, né? O outro não é uma coisa do mal. Né? O outro é nosso parente, o outro é nosso cunhado, o outro é nosso irmão, né? E é isso que coloca todos nós, né, no mesmo espaço de céu. Né? Quando eu dizia assim que os indígenas acreditam em tudo, né? Eles acreditam mesmo. Eles não acreditam que a outra pessoa está maliciando ele. Porque o outro é o céu dele. Ele precisa desse outro. Né? E a reciprocidade, ela conduz para essa relação mútua de troca, né? Sem esperar, né, que essa troca seja uma obrigação, mas um compromisso de relações, né? Então, é assim que eu quero agradecer o convite, né, e o espaço que a gente está aqui muito nesse princípio da reciprocidade. Muito obrigado. Bom, e eu quero, antes de agradecer, reiteradamente, que foi uma tarde deliciosa, eu queria fazer uma sugestão de leitura para ouvintes que apareceu aqui, não é? De muitas maneiras. Na fala do Bruno, literal, quando ele falou do céu, ele citou exatamente o livro A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert. E por que eu trago essa indicação? Porque ele é um livro que se origina exatamente de um trabalho etnográfico. Um trabalho etnográfico que se desdobrou numa amizade, em algo de um reconhecimento muito mais íntimo do que é esse outro, do que é esse recíproco, não é? Que é um pensador indígena e um pensador ocidental foram capazes de produzir na floresta, ou com a floresta, melhor dizendo. Enfim, eu agradeço muito, primeiramente, a Lic por ter topado estar aqui, estreando a abertura do podcast a outros docentes da Faculdade de Educação da Unicamp, e ter estendido, né, esse convite ao Daniel para estar com a gente hoje. E a Suzana e ao Bruno, difícil, né, ter palavras para agradecer esse partilhamento que vocês tiveram com a gente, que vai desde o íntimo, né, de uma lembrança pessoal. Começamos assim, com a lembrança do Bruno chegando na escola, sem falar a língua que era falada ali. E quase finalizamos com a Suzana cantando em indonésio. E é isso. Obrigadíssimo.